Eu quero compartilhar com você algo muito especial que eu aprendi com o Senhor. Esse fim de semana eu tive uma experiência bem legal com o Espírito Santo sobre a sensibilidade de ouvi-lo, sabe? Estar atento ao que ele está falando, prestando atenção. Porque às vezes nós somos tão espirituais que a gente começa a enxergar tudo de uma maneira que a gente esquece o natural, que a gente esquece que nem todo mundo vai entender o espiritual. E essa experiência que eu vivi foi tão legal, porque mesmo eu não sabendo como falar, como conduzir aquela situação, o Espírito Santo me mostrou como é que eu ia fazer, quem ia poder resolver a situação. E aí eu comecei a pensar, sobre a gente estar habilitado para determinada situação, determinada decisão, ou seja, o que é que o Senhor nos habilita. Por exemplo, talvez você caminha com Deus em tempo integral, mas tem coisas que Deus não vai dar para você fazer, que você não está habilitado para aquilo, ou para aquela situação, para aconselhar determinada pessoa, que você não carrega dele algo, não é de você que Deus vai usar para falar com determinada pessoa, mas é com outra. É o outro que está carregando aquilo que aquela pessoa que talvez está perto de você precisa ouvir. E às vezes a gente quer falar tudo, a gente quer participar de tudo, às vezes nos colocamos como protagonistas de toda a resolução quando a gente caminha com Deus. A gente quer resolver tudo, a gente quer ser a pessoa que fala, a pessoa que profetiza, a pessoa que aconselha, mas a verdade é que Deus tem um corpo e às vezes é outra parte do corpo que vai se manifestar, é outra parte do corpo que vai ajudar, sabe? É outro quem vai fazer alguma coisa. E eu passei uma situação com o meu filho e o meu filho veio me pedir um conselho, uma orientação. E baseada na minha vida com Deus, que eu busco sempre olhar tudo de maneira muito espiritual para tudo. Eu tenho isso em mim, de levar tudo para o espiritual e depois para o natural. Só que essa situação que ele estava vivendo era com uma outra pessoa que não era um cristão, não tinha assim esse relacionamento com Deus. Era uma pessoa que nada tinha a ver com esse assunto, sabe? Com a espiritualidade. E o meu filho precisava tomar uma decisão a partir de algo que aconteceu com ele e esse outro rapaz, que era um amigo dele. E na hora eu disse, você tem que falar isso e aquilo. E ele falou assim, não, mãe, mas eu não posso falar porque eu tenho vergonha, porque ele vai achar que eu sou louco, porque não sei o quê. E talvez você pense assim, mas as pessoas vão mesmo achar que a gente é louco, caminha com Deus. E de fato, elas pensam isso, algumas vezes pensam. Mas nesse caso específico, ele precisava tomar cuidado, porque a pessoa poderia se sair ofendida. E eu não sabia o que aconselhar para ele. Mas só que mesmo eu não sabendo, o Espírito Santo não me deixou sozinha. Eu fui daí e falei, Senhor, o que eu vou falar? E o Espírito Santo falou para mim, você não tem a capacidade para responder isso. Não é você que vai dar essa orientação. Vai lá e fala para ele perguntar para o teu marido, que o teu marido vai dar o conselho exato, porque o teu marido vai conseguir ponderar o espiritual, sim, que é o mais importante, mas ele vai conseguir trazer isso pro natural, porque a pessoa que ia receber era uma pessoa que anda só no natural. Então eu precisava ter sabedoria e equilíbrio nessa situação, sabe? Não sei se você tá entendendo, mas a questão aqui, o ponto que eu quero trazer é que ele foi, daí de fato perguntou pro meu esposo deu um conselho muito sábio para ele. E ali na hora eu vi as coisas ficando claras e eu vi a conversa deles, eu participei e eu falei, uau, que legal tudo isso, porque era algo muito simples, mas eu estava com o meu olhar enxergando aquilo de uma forma muito dificultando, eu ia resolver de uma forma mais difícil e mais, principalmente porque a pessoa não conhecia o Senhor. E quando isso tudo aconteceu, eu achei o máximo e eu comecei a glorificar o Senhor e falar para o meu filho, eu até falei, olha que interessante, eu não podia te dar a resposta que você esperava, o Senhor não me habilitou naquele momento e Ele não me autorizou que falasse para você a maneira de você fazer, mas Ele não me deixou sem uma resposta. Ele me falou para pedir pro seu pai e o seu pai trouxe a resposta. Ainda que não tivesse sido eu participei de todo o processo, isso foi muito legal, porque me fez ver, sabe, que duas coisas importantes, que nem tudo é a gente que vai fazer. Às vezes a gente quer dar o conselho, a gente quer dar a opinião, a gente quer dar a orientação, a gente quer ser a verdade para os outros, né? E a gente acha que sabe toda a verdade, e não é assim.
Não é assim, Deus usa muitos, Deus usa o corpo, às vezes é você, às vezes é o seu irmão, às vezes é o seu marido, às vezes é seu filho, às vezes um amigo, às vezes um outro ministro, sabe? Deus usa o corpo. E isso é lindo, sabe? É lindo porque Deus tem um propósito para cada um e cada um vai poder cooperar com o que carrega, cada um vai poder cooperar com o seu conhecimento pessoal, com aquilo que aprendeu do Senhor pessoalmente. E isso é muito lindo, ver que Deus, sabe? Ele usa os seus filhos de formas variadas e que para cada um ele dá um pouco, para cada um ele dá uma forma específica, sabe? Eu vejo assim, eu e meu marido, por exemplo, a gente é bem diferente, ele tem muito conhecimento, de conhecimentos gerais mesmo, naturais, sabe? E eu eu ando muito mais assim, ligada às coisas espirituais, livros, e a gente juntos se completa. E isso é muito legal, eu falo isso como casal. Mas o corpo também funciona assim, cada um recebeu algo da parte de Deus, isso é muito legal. E a segunda coisa importante dessa conversa é que mesmo eu não tendo a resposta ali, ou mesmo eu achava que eu tinha a resposta, mas o Senhor não queria que eu usasse a minha resposta. Ele queria usar a resposta do meu marido, porque a resposta do meu marido ia ser mais eficaz, ia sair mais limpa, no sentido de que não ia haver consequências, ninguém ia sair afetado, enfim. Ele queria usar o meu marido naquela situação, sabe? E foi muito legal porque Deus não me deixou assim sem resposta, nem a mim, nem a meu filho. Ele soprou pra mim, não é você, o teu marido, fala pra ele. Então eu participei, mas eu de forma muito distante, né? Porque eu simplesmente falei, ó, teu pai e tal. Mas o legal foi, e eu tinha dito pra ele, ó, faz assim, assim. Mas aí na hora que ele me respondeu, eu falei assim, peraí, que eu vou orar porque eu não sei o que você faz então nessa situação. Mas o mais legal é saber essa comunhão, sabe? É você ter essa comunhão com o Espírito Santo e ter a sabedoria de saber que tem momentos que não é você. E eu não tô dizendo isso por causa de autossabedoria. Não estou dizendo que quando você caminha com o Senhor e tem comunhão com o Espírito, quando você for fazer algo que não é para você fazer, que não é para você falar, qualquer direção que não é para você ir, ou que é para você ir, ou que é para você fazer algo, sabe? Tudo que você for fazer na sua vida, se você tiver comunhão com o Espírito Santo, ele vai te dar a direção correta, sabe? E foi o que ele fez. Ele me deu a direção, não é você, o teu marido. Isso foi muito legal, porque, tipo, eu no natural, se o Espírito Santo não fala, eu ia insistir para que ele fizesse o que eu achava, porque eu não ia dizer no natural, vai perguntar pro seu pai. E foi algo muito legal, porque não é algo que costumo fazer. Sabe, geralmente eu e meu filho a gente conversa muito, meu marido trabalha muito tempo fora de casa, então a gente tem muitas conversas sobre conselhos, ele me pede muitos conselhos, muita orientação. Mas nesse caso específico, me veio de falar para ele, vai pedir pro seu pai. E foi muito legal, porque essa comunhão com o Espírito Santo vai te dar a direção certa. Talvez você não vai precisar fazer esforço. Ela vem dentro de você, esse testemunho interior. Às vezes você sente assim, acho que vontade de fazer um bolo para tal pessoa e você não obedece e é a oportunidade de você ir lá e Deus usar a sua vida na vida de alguém. Talvez você olha para alguém e sente um desejo de abraçar, ou você quer, às vezes está vendo alguém chorar e você não sabe o que fazer e você olha, o Espírito Santo já sopra, diz tal coisa, sabe, coisas pequenas, ou manda mensagem de parabéns para alguém, ou pergunta, oi, como você tá? São coisas pequenas, ou o Espírito Santo vai dizer para você, pergunta tal coisa pro teu filho, ou sei lá, aconteceu uma vez, por exemplo, de o Espírito Santo à noite falar pra mim, coloca um bombom pra cada filho e escreve um bilhetinho que ama. Quando eles chegaram, e aí eles viram isso de manhã antes de ir pra escola, e quando eles chegaram, no horário de almoço, que eu estava preparando o almoço, a carinha deles estava diferente, sabe? O semblante, você via que eles ficaram impressionados, que foi aquilo, mãe, por quê, sabe? Chamou a atenção deles. E isso eu só tô falando para você entender que a comunhão do Espírito é sensacional. E que aquilo que o Espírito Santo vai te direcionar, por mais simples que pareça, vai surtir efeito na sua vida relacional, com as pessoas ao seu redor e no seu próprio pessoal. Então, aqui acho que o ponto-chave dessa conversa toda nossa é a comunhão com o Espírito Santo. O quanto isso é importante e o quanto de extrema, assim, é aventura caminhar com o Espírito Santo, mas é prazeroso, sabe? Eu fiquei tão feliz de ver que eu não fiquei triste porque eu não pude falar de maneira nenhuma, eu foi feliz de ver que o Senhor me falou, ó, não é você, sabe, de ver que
que nem sempre eu preciso, sabe? Que quando o Senhor não quiser falar por mim ou que eu não tiver o que falar, Deus vai fazer por outro, sabe? Porque Ele não depende de mim, sabe? Não depende do meu esforço. Porque naquele momento eu fiquei pensando, o que eu vou falar pra Ele? Eu não sei. Porque o que eu quero falar, Ele acha que é exagero. E eu não sabia o que falar. E Deus podia soprar o que era pra mim falar? Podia. Mas Ele preferiu mostrar pra mim que não é sobre mim. E que não é minha obrigação, que não depende de mim saber tudo, mas que eu tenho que saber aquilo que o Espírito Santo quer que eu saiba. Eu tenho que falar aquilo que Ele quer que eu fale. Quando Ele não disser nada, eu não tenho que falar. Quando Ele não aponta nada, eu não tenho que fazer de conta que eu sei, ou fazer de conta que Ele falou. Nós não podemos falar além daquilo que Deus manda nos falar. Porque às vezes não é você, às vezes é outro que Deus quer usar. E por quê? Porque o outro carrega algo precioso também, porque aquele outro que vai falar vai ser edificado também quando ministrar na vida de alguém, sabe? Então, eu quero deixar essa mensagem, essa reflexão para você sobre a comunhão do Espírito, que Deus te abençoe, que você procure isso, sabe? Pergunte a Ele qualquer coisa. A Bíblia diz que Ele nos ajudaria em tudo, em qualquer coisa. Então, pergunte, converse com Ele no seu dia a dia. Você vai ver você vai viver experiências simples e maravilhosas. É maravilhoso caminhar com Deus. Deus abençoe sua vida, se inscreve no canal e me acompanha aqui que eu tô sempre colocando vídeos de experiências e coisas que eu aprendi com o Senhor, especialmente pela palavra, mas também por coisas do dia a dia, rotineira, coisas que passamos com os filhos, com a família, com amigos, com o ministério. E o Senhor vem ensinando nas pequenas coisas grandes preciosidades. Que Deus abençoe você.